Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando o novo programa Combate, um programa da Confederação Nacional de Serviços. E o nosso lema, todo mundo já conhece, é menos impostos e mais emprego. Baseado nessa premissa, hoje nós estamos trazendo um renomado economista que fez muitos trabalhos em vários governos sobre uma reforma tributária, sobre inclusive discutindo as alternativas que isso poderia ser implementadas. Fernando Rezende. Muito obrigado, professor Fernando, de estar aqui conosco nesse dia para conversarmos um pouco sobre a situação atual da economia e principalmente um assunto que está na pauta dos jornais, que é a Previdência e o seu financiamento. E temos uma inovação, telespectador. Hoje nós temos o nosso companheiro Roberto, que está em Nova York. Vamos fazer um programa tipo Manhattan, na qual ele vai conversar e vai fazer a primeira pergunta para o nosso entrevistado, Fernando Rezende, que hoje tem uma empresa de consultoria, Fiscolab, associados, mas é da Fundação Getúlio Vargas e foi um dos diretores, presidente do IPEA. Obrigado, Fernando, por estar aqui. Oi, Luiz. Oi. O professor Rezende. Professor, o senhor já deu aula na GV, deu aula em uma série de faculdades, e nós estamos achando que o Brasil está precisando de uma aula para nos orientar sobre a reforma da Previdência. Os empresários andam muito cansados do modelo brasileiro, que não progride, não vai para frente, anda um pouco para frente, volta bastante para trás. O pessoal chama de voo de galinha, vai, sobe, desce, cai. E os empresários estão procurando uma solução para isso, para nós termos mais empregos e mais empregos registrados, mais um negócio que funcione de uma forma mais adequada para os empresários. O Luigi vem colocando com uma força muito grande uma mudança de fundos para recebimento, para a gente ter exatamente um financiamento da Previdência que não seja perverso e tire os empregos. Então, a ideia do Luigi, da CNS, que ele vem defendendo há bastante tempo, é nós termos uma alíquota sobre as movimentações financeiras para distribuir esse pagamento para toda a população e nós não termos uma força contra o emprego. E eu gostaria de saber, professor, o que o senhor poderia nos falar sobre isso? Muito bem, muito obrigado, Roberto, por essa interessante, eu chamaria quase de uma interessante provocação, porque já há algum tempo a gente vem conversando aqui com o Luiz e outros companheiros para discutir o que eu estou chamando o outro lado do déficit da Previdência. Porque o déficit em qualquer transação é sempre o resultado do desencontro de dois fluxos, o fluxo da despesa e o fluxo da receita. O Brasil vem discutindo há muitos anos reforma da Previdência, mas olhando apenas para um lado. Como é que nós vamos reduzir a taxa de crescimento dos gastos? Que é importante, é fundamental, mas não é só isso. Nós estamos discutindo o outro lado, que é o lado de como o fluxo do financiamento dos gastos foi se afastando do fluxo da despesa. Qual é a base essencial, a base exclusiva de financiamento da Previdência? É a tributação sobre a folha de salário, que no Brasil é uma das mais altas do mundo. E não por acaso, os empregos sofrem o efeito de uma pesada carga tributária que onera as empresas, estimula, em alguns casos, a informalidade
indústrias tradicionais e, ao mesmo tempo, também gera incentivos a outras formas de contratação do trabalho, que alguns economistas chamam de pejotização, quer dizer, o trabalho mais bem remunerado nas empresas, trabalho de especialistas, acaba sendo contratado pela via de uma empresa, pessoa jurídica. Então, todos esses fatos estão associados a essa insistência em tentar resolver o problema, aumentando alíquotas da tributação que onera os salários. Sobre a folha, né? Sobre a folha. O que nós estamos discutindo hoje no mundo é que a nova economia digital está transformando e provocando grandes discussões internacionais sobre a forma de tributação. A tributação da renda das empresas está sendo objeto de um longo debate na OECD e na União Europeia. E a tributação do consumo de mercadorias também vai ser substancialmente afetada. Então, nós estamos analisando e argumentando que sim, agora está na hora de utilizar uma nova base tributária para financiar a Previdência Social. E qual é a característica principal que essa base tributária deve ter? Estabilidade na geração de receita. Por quê? Porque pagamento de benefício previdenciário é estável. Se a economia entra em crise, em recessão, o pagamento não sofre, o pagamento tem que ser feito, continua sendo. Mas a receita da base de salários cai muito pelo aumento do desemprego. Então, consequentemente, nós temos que pensar numa nova base que seja também estável, que a arrecadação não sofra tanto os efeitos da crise na economia. E essa é a característica principal de um tributo que eu chamaria sobre as transações financeiras. Por que transações? Porque na nova economia digital, as transações, o registro das transações, ela vai se dar essencialmente no momento onde as operações de liquidação, seja de despesas, seja de pagamento, ser feita. Isso pega toda a sociedade, né? Toda a sociedade, porque é uma... Não é especificamente sobre as empresas, mas sim sobre toda a sociedade. É claro, porque no fundo, quem vai pagar o imposto vai ser sempre o consumidor final dos bens e dos serviços. Então, tem um outro argumento forte para seguir essa linha, além da estabilidade, que é o seguinte: nesse novo mundo que a economia digital está surgindo, que está surgindo em função da economia digital, o mundo do trabalho também está passando por muitas transformações. Quer dizer, aquele emprego que o cidadão entrava aos 18 anos de idade e só saía quando se aposentava, ele está perdendo espaço no mundo do emprego. Hoje, com as novas tecnologias, um profissional qualificado pode estar sentado aqui nessa sala ou em qualquer lugar no Brasil, prestando um serviço para uma empresa que está aí em qualquer lugar do mundo. Então, o emprego chamado informal, que ficou marcado como um tipo de emprego precário no mundo das indústrias tradicionais, ele vai sofrer uma enorme mudança e a informalidade vai crescer numa faixa de trabalhadores qualificados de alta renda que não pode ser considerado trabalho precário. Trabalho informal não vai ser mais sinônimo de trabalho precário. Então, todas essas questões, essas mudanças que estão acontecendo, elas dão uma forte base para que nós juntemos no Brasil pela primeira vez. Essa é a minha sugestão. No debate da reforma à Previdência, os dois lados. Vamos reformar as regras que, em alguns casos, dão benefícios maiores para algumas categorias de aposentados, de maneira que a Previdência atinja um regime de atender em bases mais iguais a todos, e, ao mesmo tempo, vamos reformar o sistema de financiamento, que no Brasil hoje é muito importante. Se tentou, desculpe te interromper, Fernando, se tentou fazer uma reforma de desoneração da folha usando uma alíquota sobre faturamento, tirando sobre o salário e transformando o alíquota sobre o faturamento. O que você achou dessa proposta que vingou e está vingando ainda hoje na nossa economia? Para alguns setores da economia e não... É uma proposta totalmente equivocada. Né? Por que se fez isso? Porque a ideia começou que era para desonerar o salário de algumas empresas, calçados, é um caso, me lembro mais ou menos desse fato, que estavam perdendo mercado na exportação, no mercado externo, porque você não pode, pelas regras da OMC, você não desonera salário, você só desonera um produto. Então,
Consequentemente, se o peso dos salários em empresas altamente intensivas em mão de obra tradicional era forte, a ideia inicial era que isso se aplicasse provisoriamente a empresas exportadoras. Depois isso se expandiu para uma série de empresas e só criou problemas. Por quê? Porque, mais uma vez, você teve que pegar dinheiro de outras fontes para passar para a Previdência. Como a emenda constitucional de 98 diz que a receita de salários é exclusiva para financiamento da Previdência, quando você fez isso, o governo criou uma regra, uma rubrica contábil muito estranha. Compensação ao regime de previdência social. Quer dizer, você tinha que pegar dinheiro do Tesouro, usado para outras finalidades, para passar para a Previdência, para poder cobrir o déficit que ficou com essa mudança que foi feita na época. Nós não estamos mais falando disso. Nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando de uma substituição. De uma nova base tributária que está surgindo no mundo, com o avanço da digitalização da economia, uma nova base tributária que é para substituir a tributação sobre a folha de salários, que tem um impacto importante para a população de menor renda, trabalhador de menor renda, de menor qualificação, que ainda atua nos setores tradicionais da atividade industrial. Isso no momento em que a taxa de desemprego do Brasil permanece em níveis extremamente elevados. Quer dizer, só a recuperação da economia não vai ter um impacto muito forte em termos de gerar novos empregos. A experiência recente mostrou isso. Quer dizer, as medidas adotadas pelo governo do então presidente Michel Temer melhoraram para a economia sair da recessão, mas não foi suficiente para que a taxa de desemprego caísse significativamente. Então, para tratar desse problema, não basta que a economia volte a crescer. É preciso que a gente tome medidas para criar incentivos a que isso ocorra simultaneamente. Inclusive as novas tecnologias, a robotização, a informatização, vai fazer com que o trabalho atual, como existe hoje, perca sua validade em função disso. Exato. Vamos substituir os robôs, as máquinas, por pessoas que trabalhavam diretamente na linha de produção. Exatamente. Ou na linha dos serviços. Isso tem uma matéria muito interessante na revista The Economist de 2 semanas atrás, falando da China, que na medida em que os salários na China foram subindo, eles estão investindo cada vez mais na robotização das atividades tradicionais. A matéria falava especificamente da produção de colarinhos para camisa, coisa que era muito difícil de fazer uma robotização, e já estão começando a fazer isso. Quer dizer, ao invés dessas atividades migrarem para países de baixo salário, o que vai acontecer exatamente é uma crescente mecanização, automatização dessas empresas. Já surgiu também no debate econômico a ideia de uma robotáxi, de taxar os robôs. Os robôs. Professor, um dos pontos que o senhor colocou aqui é fundamental. Nós precisamos, de alguma forma, trazer esses 30 milhões de empregos que hoje estão na informalidade, trazer para alguma forma de normalidade para isso, né? Porque nós temos 30 milhões de empregos formais, carteiras assinadas e tal, mas temos também 30 milhões de empregos informais. Quer dizer, essa solução que o senhor apresenta, ela vai trazer, de alguma forma, esses trabalhos informais para alguma coisa mais regulamentada, mais normalizada? Eu diria que, como eu estava mencionando antes, que os chamados informais vão se dividir em 2 grupos. O grupo dos informais tradicionais, que operam nesses setores da indústria, que são setores altamente intensivos ainda em trabalho, que vão sofrer o efeito da robotização, em alguns casos, né? E que precisarão encontrar outras oportunidades de se manterem no mercado de trabalho, porque os estudos sobre o futuro do emprego, que estão sendo feitos por organizações internacionais, eles chamam a atenção exatamente para a destruição enorme de empregos em atividades que demandam só a força física, né? E cada vez mais o que está se exigindo do trabalho é a capacidade intelectual. Então,
sim, quer dizer, a ideia, para dar uma resposta mais direta à sua pergunta, é o seguinte: eu acho que no primeiro temos que sim ter que ter um impacto imediato com a desoneração da folha de salário sobre esse tipo de emprego informal ainda mais categorizado antigo, né? Mas nós temos que criar em paralelo outra coisa que está se discutindo no mundo: um forte apoio do governo e das empresas à chamada requalificação da força de trabalho. Isso tem que ser junto com a desoneração da folha. Por quê? Esse trabalhador, para ele encontrar oportunidades de emprego nesse novo mundo, ele vai precisar passar por um processo de reciclagem tecnológica. Requalificação, podemos chamar de reciclagem tecnológica, para poder assumir novas funções que ele não assumiria. Então, são coisas que se complementam, são iniciativas complementares. E na medida em que tomarmos uma medida como está sendo proposta aqui, de desoneração da folha, isso também abre espaço para que se incentive a atividade de requalificação, que algumas empresas já fazem. Agora, Fernando, os economistas tradicionais, e você é um deles, né? Pelo menos, mas só que com uma visão um pouco diferente, eles não gostam muito desse imposto sobre transações financeiras, porque é recessivo, é cumulativo, etc. Como é que você pode desmistificar esse processo, ou isso é realidade? Eu costumo dizer que toda inovação, quando vem antes da hora, ela gera muita resistência. O mundo das artes é cheio disso. Quando o movimento dos pintores impressionistas surgiu na Europa, houve o famoso Salão dos Rejeitados, né? Não conseguiram entrar no salão principal, não foram aprovados. Quando Stravinsky apresentou pela primeira vez a sua ópera do Balé da Sagração da Primavera, na Ópera de Paris, foi vaiado e o público se retirou da sala. A Semana de Arte Moderna em São Paulo... Então, se você está sendo vaiado hoje. Talvez. Foi igualmente a mesma coisa. A Anita Malfatti recebeu severas críticas dos tradicionalistas. Quando o IVA foi criado, também houve um movimento contrário. Quando esse imposto eu não chamo de imposto, eu chamo um método de tributação das vendas, foi concebido no início do século XX, foi levado ao Japão no pós-guerra e não foi aprovado. Foi instituído na França em meados dos anos 50, chegou ao Brasil no início dos anos 60, mas levou algum tempo para se espalhar pelo mundo, só se espalhou pelo mundo depois da década de 1970. Então, agora nós estamos falando da mesma coisa, quer dizer, a primeira operação, que não é exatamente aquilo que nós estamos discutindo agora é uma base mais ampla, mas a primeira transação de criar um imposto sobre a movimentação financeira ali na década de 90, né, ela chegou muito cedo da hora. E agora é vista como algo que não serve, que não é apropriado. Agora eu estou dizendo outra coisa, estou dizendo que agora está na hora. E tem recomendo uma frase muito importante do escritor Victor Hugo, né, que ele diz mais ou menos o seguinte: ninguém pode parar uma ideia quando o tempo chegou. Né? Nós estamos nesse momento, nós estamos no momento em que há uma inovação na área da tributação que precisa ser reconhecida como importante neste momento. Por quê? Nós vivemos esse período todo da tributação do valor adicionado para desonerar a chamada cadeia produtiva. Porque o produto, para chegar na mão do consumidor, às vezes demorava 3, 4 ou 5 anos, né? Até o automóvel começar a ser produzido, montado, etc., etc., e chegar na mão do consumidor podia levar vários anos, né? Então, nesse período, você ia acumulando tributos. Se você tributasse o faturamento, ou o valor das vendas, ou, se for o caso, a operação financeira, né? Então, nós estamos falando do financiamento específico da Previdência, que seria exatamente junto com as mudanças referentes às despesas que o governo está propondo, também implementar uma nova base tributária. Isso você acha que está correto por parte do governo fazer isso, ou você acha que teria que ser a reforma da arrecadação tributária
sobre o imposto sobre previdência seria junto com a reforma tributária? Bom, aí correto do ponto de vista do governo, o governo vai resolver o que ele acha que deve fazer. Eu acho, a minha sugestão é que essa discussão da nova base de financiamento da Previdência venha junto com a discussão da reforma da Previdência. Se não vier juntos, por algum motivo, vamos continuar insistindo que ela tem que vir logo, o mais rápido possível, né? Porque mas o ideal seria fazer um pacote só, as duas partes, né? Um ordenamento e também a forma de financiamento da Previdência, tudo num pacote só. Isso é o que eu defendo, e estamos trabalhando nessa linha. E tentando reunir argumentos, porque se nós estamos falando que a desoneração da folha pode ser um estímulo importante à redução da taxa de desemprego, isso pode também construir um apoio importante de setores que se posicionam contra a reforma nas regras de concessão de benefícios, de apoiar a tramitação dessa proposta no Congresso Nacional. Então, eu acho que tem eu vejo um argumento forte para que isso vá junto. Agora, e dá uma garantia, inclusive uma garantia do financiamento da Previdência, porque, como você estava falando, o emprego, essa equação não fecha, porque cada vez vai ter menos gente trabalhando para sustentar mais aposentados. Não fecha, exatamente. Então essa equação não fecha. A erosão da base de salário não é uma boa solução. E os benefícios vão continuar crescendo. O que eu estou querendo dizer é assim, mesmo que se aprove uma mudança que reduza significativamente a taxa de crescimento das despesas com os benefícios previdenciários, isso por si só não vai ser suficiente para resolver o déficit estrutural para garantir que decorre desse distanciamento entre a fonte dos gastos, a regra dos gastos e a fonte de financiamento. É como fosse um sistema fluvial que dois rios, o rio que alimenta o gasto está cada vez com um fluxo maior. Quer dizer, então aumentando essa base que não vai ser corroída exatamente pelo emprego, né, porque a tendência é ter cada vez menos emprego em função das novas tecnologias, da nova era digital, etc. A informalidade vai se transformar em atividade formal, né, parte dela, e com isso a gente estaria garantindo um financiamento mais firme para a Previdência. Eu só não diria que vai ter cada vez menos emprego. Eu disse que vai ter cada vez novas alternativas, novas formas de trabalho. Das pessoas se posicionarem no mercado de trabalho. Em todas as revoluções tecnológicas do passado, isso aconteceu. Quando a economia saiu de uma economia agrária e surgiu naquele momento a economia industrial, também vários empregos. Professor Fernando, com relação exatamente a essa mudança, aumentando a base de tributação para financiar a Previdência, isso consolida a necessidade de uma reforma também, não só da reforma das despesas, mas sim uma reforma da forma de financiamento. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Eu diria que o momento é muito propício a isso, por vários motivos que nós já mencionamos aqui, né? O motivo é que a nova administração que se inaugura agora, esse mandato político brasileiro, está empenhado em fazer as reformas. Né? E nesse empenho é o caso que agora é sempre importante que no primeiro ano de governo as coisas sejam andadas mais rapidamente. Então eu creio que o ambiente é propício e que essa proposta, essa sugestão que a gente vem discutindo, ela seria extremamente importante para combinar duas coisas. Combinar o esforço de retomar uma taxa de crescimento econômico compatível com a potencialidade do Brasil e, ao mesmo tempo, avançar mais rapidamente na redução da taxa de desemprego, né, por meio da desoneração da folha de salário. Da folha de salário. Professor, o senhor colocou um incentivo muito grande para nós da CNS, desse aspecto de que, às vezes, as novas ideias chegam antes e são combatidas
até o momento de serem aceitas, né? Porque nós temos sentido nessa nossa defesa de desonerar diretamente a folha de trabalho uma oposição muito grande de todas as áreas e muitas áreas, por exemplo, da iniciativa privada. A indústria combate isso bastante, porque combateu a ideia lá para trás e hoje não consegue ainda evoluir para ver que essa é uma solução adequada para os dias de hoje. Então, esse é um grande incentivo para a gente continuar nessa nossa batalha. Essa é a nossa ambição, digamos assim. Parece um pouco quixotesco, mas eu acho que vale a pena insistir. Eu acho que é preciso que essas coisas sejam expostas com mais clareza. Nós estamos falando agora de uma nova base tributária, não estamos falando de um novo imposto. Certo. É bom deixar claro isso aqui, não é criar um novo imposto. É uma nova base tributária que surge com essas mudanças importantes na economia e que é uma oportunidade importante para substituir a base tributária tradicional de financiar a Previdência com a tributação da folha, dos salários, por uma nova base que vai financiar a Previdência por toda a sociedade. E sem aumento de carga tributária global. Como é exatamente dos textos do texto da Constituição, diz mais ou menos o seguinte: a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade. É o artigo 195. Na forma da lei, por meio de recurso do orçamento. Então, não vejo por que não apoiar uma sugestão que eu acho que, como a gente vem dizendo aqui, poderia trazer muitos benefícios para o projeto de recuperação do Brasil. Professor, acho que Roberto, você encerra como sempre o programa, porque já me fizeram sinal que estamos chegando no fim. Ô Luigi, muito obrigado pela sua participação, Luigi. E professor, muito obrigado por essa aula que o senhor nos deu, que além de nós, o Brasil está precisando dessa aula para achar um caminho numa matéria importantíssima como essa que está sendo discutida. Temos uma vantagem muito grande, que o que foi feito no último governo da presidente Dilma foi uma coisa que a gente já viu que não dá certo, então não vamos fazer uma experiência como aquela e hoje partir para uma solução final. E nós desejamos muito e vamos trabalhar por isso, para que seja feita uma reforma global resolvendo esse problema, para o Brasil poder se dedicar aos outros problemas que o mundo hoje está discutindo. Nós estamos discutindo uma coisa do século passado e o pessoal já está discutindo do próximo século. Então, vamos tirar esse atraso. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a você, nossos ouvintes. E estaremos de volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Obrigado. Obrigado, professor. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.